Você já parou para pensar sobre o significado das orações de Jesus durante sua passagem pela terra? Ao explorarmos os evangelhos, percebemos que Jesus frequentemente buscava solidão para orar. Tome, por exemplo, o Evangelho de Mateus, onde é mencionado: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Refletir sobre por que Jesus, sendo Deus, se dedicava à oração nos leva a uma jornada fascinante pelas complexidades de sua natureza dupla, totalmente divino e totalmente humano. É importante lembrarmos que nossa compreensão de Deus envolve o conceito da Trindade, um Deus que existe eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se trata de três deuses separados, mas de uma unidade na divindade, assim como a água, que pode ser sólida, líquida e vapor. No Evangelho de João, Jesus fala sobre o Espírito Santo, uma pessoa distinta enviada pelo Pai para agir em seu nome, revelando os papéis interligados dentro da Trindade. Sabendo disso, surge uma questão intrigante. Se Jesus é Deus, por que a necessidade de oração? Essa indagação nos conduz ao cerne da missão terrena de Jesus. Apesar de ser totalmente Deus, ele optou por vivenciar plenamente a humanidade, incluindo o ato da oração. Na Bíblia, encontramos passagens que nos revelam a natureza única de Jesus. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, lemos: tendo ele a forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essas palavras nos oferecem uma visão profunda da dualidade de Jesus. Ele tinha a forma de Deus, sendo plenamente divino em sua essência. No entanto, ao mesmo tempo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Isso significa que Jesus experimentou a plenitude da humanidade, compartilhando conosco todas as alegrias e desafios da vida terrena. Apesar de tomar a forma humana e se tornar semelhante a nós, ele continuava sendo Deus Todo-Poderoso. Ao longo dos evangelhos, testemunhamos Jesus realizando milagres extraordinários, expressando um poder que só poderia ser atribuído à sua divindade. Ele curou os doentes, acalmou tempestades e até mesmo ressuscitou os mortos. Entretanto, ao mesmo tempo, encontramos episódios que revelam sua humanidade. Em João 11:35, encontramos o versículo mais curto, mas profundamente significativo da Bíblia: Jesus chorou. Essas duas palavras encapsulam a profundidade de suas emoções humanas diante da morte de seu amigo Lázaro. A dualidade de Jesus é crucial para nossa compreensão da salvação. Como homem, Jesus experimentou todas as tentações e dificuldades que enfrentamos. Mas, sem pecar, ele conheceu a fome, a sede, a dor e a alegria. Sua humanidade autêntica o capacita a ser nosso intercessor compassivo. Ao mesmo tempo, sua divindade assegura que sua obra redentora seja eficaz. Somente o sacrifício de um ser perfeito, completamente livre do pecado, poderia reconciliar a humanidade com Deus. Em sua dualidade, Jesus se torna o mediador perfeito entre Deus e os homens. Em Marcos 1:35, lemos sobre o Filho de Deus buscando a solidão para se comunicar com o Pai. Essa busca por momentos de oração revela a humanidade de Jesus. Apesar de ser Deus, ele precisava se passar por um homem para experimentar a necessidade de se retirar, refletir e buscar a orientação divina, assim como fazemos em nossos momentos de oração pessoal. Em Hebreus 4:15, aprendemos que Jesus foi tentado em tudo da mesma maneira que nós, embora sem pecado. Suas orações, então, se tornam um testemunho tangível dessa experiência humana genuína. No entanto, ao mesmo tempo, as orações de Jesus também refletem sua divindade. Em João 11:41-42, durante a ressurreição de Lázaro, Jesus diz: Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Essas palavras revelam a confiança profunda que Jesus tinha na resposta do Pai às suas orações. Sua conexão íntima com Deus como parte da Trindade destaca a dimensão divina de suas preces. Para compreendermos a Trindade, devemos primeiro reconhecer que há um único Deus que existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João 10:30, Jesus diz:
eu e o Pai somos um. Essa união intrínseca entre o Pai e o Filho é central para a compreensão da Trindade. Quando observamos as orações de Jesus, mergulhamos na intimidade dessa relação divina. A presença do Espírito Santo também se faz evidente nas orações de Jesus. Em João 14, Jesus promete enviar o Consolador, o Espírito Santo, que permanecerá com os discípulos para sempre. Essa promessa é cumprida em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os seguidores de Jesus. As orações de Jesus também podem ser vistas como uma forma de dar continuidade à obra divina através do Espírito Santo, que age em total harmonia com o Pai e o Filho. A dualidade de Jesus desempenha um papel crucial ao entendermos que suas orações não eram meramente rituais formais, mas sim um exemplo de como a humanidade pode se comunicar com a divindade. Em Mateus 6:06, Jesus instrui seus seguidores sobre a oração, dizendo: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está invisível. Então, seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará." Essas palavras refletem a sinceridade e a privacidade que Jesus buscava em suas próprias orações. Apesar de ser o próprio Deus, Jesus necessitava estar na forma de humano para nos ensinar como agir. A dualidade de Jesus, sendo completamente divino e completamente humano, é refletida em suas orações ao Pai, revelando a submissão e comunhão perfeitas entre as pessoas da Trindade. Em Mateus 3:16-17, durante o batismo de Jesus, testemunhamos o Pai falando dos céus, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo como uma pomba. Esta cena reflete a presença ativa de cada pessoa da Trindade. Assim, as orações de Jesus se tornam um retrato vivo da interação amorosa e cooperativa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As orações de Jesus também revelam aspectos fundamentais de sua relação com Deus, destacando a confiança, a submissão à vontade divina e a missão redentora que permeiam sua jornada terrena. A confiança profunda de Jesus em Deus é evidente em suas palavras e atitudes. Mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, ele expressa uma confiança inabalável na resposta do Pai. Suas orações são marcadas por uma certeza de que Deus o ouve e age de acordo com sua vontade. Ao examinar a oração de Jesus, especialmente no jardim do Getsêmani, antes de sua prisão, vemos um momento crucial. Ele pede para que o cálice seja afastado, indicando sua humanidade e o desejo natural de evitar o sofrimento iminente. No entanto, ele conclui com a poderosa declaração: "Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Aqui vemos a submissão voluntária à vontade do Pai. Essa submissão não implica fraqueza, mas sim uma profunda compreensão da ordem divina e uma expressão da relação única entre o Pai e o Filho na Trindade. A dualidade de Jesus como totalmente divino e totalmente humano é reconciliada na submissão à vontade do Pai. Este exemplo não é apenas teológico, mas também prático para os seguidores de Jesus. Ele ensina a confiar na vontade divina, mesmo quando nossos próprios desejos e compreensão podem divergir. A oração de Jesus é um modelo de humildade e confiança, incentivando os cristãos a buscar a vontade de Deus em suas próprias vidas. Jesus também orava a Deus como forma de interceder por seus discípulos e por todos os crentes, demonstrando a amplitude de seu amor e comprometimento com a humanidade. Em João 17, encontramos a oração sacerdotal de Jesus, um momento íntimo e poderoso em que ele intercede diante do Pai. Não se restringindo aos que estavam fisicamente presentes naquele momento, Jesus olha adiante, orando por todos os que viriam a crer nele. Ele diz: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim." Essa oração revela não apenas a extensão de seu amor, mas também sua consciência abrangente da condição humana. Jesus, como intercessor, compreende as lutas, desafios e anseios de cada crente ao longo da história. Sua oração transcende o tempo, abraçando cada um de nós individualmente. O comprometimento de Jesus como intercessor vai além das palavras. Sua oração não é apenas uma formalidade, mas uma expressão sincera e apaixonada de seu desejo pela nossa proteção, alegria, unidade e pureza. Ele ora para que estejamos no mundo, mas não do mundo, assegurando nossa preservação espiritual enquanto navegamos pelas complexidades da vida terrena. Esse papel de intercessor é inseparável de seu amor redentor.
Jesus não apenas redimiu a humanidade na cruz, mas continua a interceder por nós diante do Pai. Sua intercessão é um testemunho de seu comprometimento contínuo em nos guiar, proteger e fortalecer espiritualmente. O exemplo de Jesus em oração é mais do que um simples modelo a ser seguido, é um convite profundo para nós cultivarmos um relacionamento pessoal com Deus por meio da oração. Jesus demonstrou a importância de manter uma conexão constante com Deus. Suas retiradas para lugares solitários para orar refletem o desejo de cultivar um espaço sagrado para a comunicação com o Pai. Ele nos convida a fazer o mesmo, a buscar momentos de intimidade com Deus em meio à agitação da vida cotidiana. Do mesmo modo, ele nos ensina a importância de nos relacionarmos com o Pai Divino. Ele destaca que o Filho pode fazer apenas o que vê o Pai fazer, e essa dependência é refletida em suas orações. Ao seguir esse exemplo, somos convidados a reconhecer nossa própria dependência de Deus, buscando orientação, força e sabedoria por meio da oração. A oração do Pai Nosso, compartilhada por Jesus com os discípulos, não é apenas uma fórmula, mas um guia para uma oração significativa e abrangente. Ele ensina que a oração não é apenas sobre pedir coisas, mas também sobre adorar a Deus, buscar sua vontade e expressar confiança em sua provisão diária. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se você deseja continuar aprendendo e refletindo sobre as lições valiosas da vida de Jesus, por favor, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irão aparecer na tela para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus!